Como salvar sua relação e ter um casamento feliz. Meu nome é José Carlos, eu sou coach de relacionamento e nesse vídeo aqui, nessa palestra aqui, eu vou ajudar você, caso você esteja com algum problema na sua relação ou se o seu relacionamento, se o seu casamento está em crise. Eu vou tentar passar para você informações que eu tenho certeza que vão te ajudar. Então, se esse é o caso, se você quer ter um bom relacionamento, se você está com algum problema no seu casamento e quer superar isso, quer saber o que você deve fazer ou o que você pode fazer, fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar, que eu tenho certeza que o conteúdo que eu vou passar aqui vai te ajudar bastante. Mas antes de eu passar para você o passo a passo que você precisa dar para ter uma relação mais feliz ao lado de quem você ama, deixa eu explicar para você quem é que tem mais chance de conseguir isso e quem é que não tem tanta chance. Porque esse conteúdo aqui foi preparado especificamente para um certo tipo de pessoa e, obviamente, um outro tipo de pessoa, esse conteúdo não vai ajudar. Então, preste bastante atenção aqui, vê se esse conteúdo é para você. Se esse conteúdo for para você, de fato, você continua assistindo, e se você perceber que esse conteúdo já não vai te ajudar tanto, você pode parar de assistir sem problema nenhum. Então, para quem quer esse conteúdo? É para essas pessoas que têm mais chance de mudar as coisas. Essas pessoas são um tipo de pessoa que quer, de fato, mudar as coisas na sua vida, no seu relacionamento. Não é só aquela pessoa que fala, eu quero, eu tento, eu vou me esforçar. Não, é aquela pessoa que quer, de fato, que vai botar a mão na massa para fazer. Porque tem um monte de gente que diz que quer, que diz que vai se esforçar, mas de fato não faz nada. Isso é em todas as áreas da vida. Na questão de relacionamento não é diferente. Então, se você é o tipo de pessoa que fala que quer, mas não faz nada, eu sinto muito, mas esse conteúdo não é para você. Esse conteúdo aqui também é para quem sabe que é preciso se esforçar, que sabe que vai ser difícil, que tem essa convicção de que não vai ser mamão com açúcar, que não vai ser a coisa mais fácil do mundo, mas que no final pode recompensar muito. Então, se você é o tipo de pessoa que não quer se esforçar muito, eu sinto muito, mas esse conteúdo não é para você. E esse conteúdo aqui é para pessoas também que não têm preguiça de ir lá e fazer o que é preciso fazer. Mesmo que a pessoa não esteja muito à vontade de fazer. Se a pessoa sabe que precisa fazer aquilo, porque aquilo vai ser benéfico para ela no futuro, e essa pessoa vai lá e faz, isso sim é uma coisa boa, isso sim é uma coisa positiva. É esse tipo de pessoa, e é para esse tipo de pessoa que esse conteúdo aqui foi criado. Então, se você é esse tipo de pessoa que não tem preguiça de fazer, que não fica arrumando desculpa, que não fica arrumando justificativas para não fazer o que é preciso, parabéns, esse conteúdo aqui vai te ajudar, eu tenho certeza disso. Agora presta bastante atenção, porque é que algumas pessoas nunca vão conseguir mudar as coisas no seu relacionamento, nunca vão conseguir ter um casamento feliz, nunca vão conseguir ter o relacionamento que desejam. A verdade é a seguinte, tem algumas pessoas que querem uma fórmula mágica, tem algumas pessoas que querem que tudo se resolva num estalar de dedos. Quer, por exemplo, ver uma palestra como essa e a partir daquilo que vê a palestra quer que tudo aconteça, mas não é assim. Se a sua ideia é só assistir o conteúdo aqui ou qualquer outro tipo de conteúdo, ler qualquer tipo de livro, mas não fizer o que é preciso, eu sinto muito, não vai funcionar. Não existe fórmula mágica. Não existe um milagre se você não se esforçar para conseguir aquilo. Então se esforce, faça o que é preciso. Tem algumas pessoas que preferem ficar também apontando o erro do outro, culpando o outro, ao invés de olhar para si mesmo e mudar a si mesmo. Tem certas pessoas dentro de um relacionamento, provavelmente você já deve ter visto isso em algum relacionamento de algum amigo, muito próximo a você, ou talvez até no seu relacionamento, onde um aponta o erro do outro. Você aponta o erro do seu marido, você aponta o erro da sua esposa, e ele aponta o seu erro, mas nenhum e nem outro consegue ver o próprio erro. Então, tem muitas pessoas que não conseguem mudar as coisas, que não conseguem ter um relacionamento feliz justamente por conta disso, porque preferem apontar o erro do outro do que mudar a si mesmo. E o próximo ponto é justamente com relação a isso, que tem pessoas que não aceitam que precisam mudar a si mesmo. Às vezes até vê o próprio erro, mas não aceita que precisa mudar. E aí acaba dizendo uma frase semelhante à seguinte frase: você tem que me aceitar do jeito que eu sou. Ou então, se as pessoas não me aceitam do jeito que eu sou, o problema é delas. Ou então fala assim, eu não vou mudar por ninguém. Vê, se você não consegue aceitar seu próprio erro, e você não consegue ver que você precisa mudar, eu sinto muito, mas não vai ser fácil você ter um relacionamento feliz com ninguém. Porque as pessoas estão o tempo todo mudando, você está mudando sem nem se dar conta. E às vezes você precisa mudar,
do jeito certo. Você precisa escolher o jeito que você vai ser, você precisa mudar do jeito que precisa ser mudado, o seu comportamento, a sua atitude, a sua forma de pensar, a sua forma de falar, para você conquistar um objetivo. Talvez você precise mudar a forma de você conversar com seu marido, talvez você precise mudar a sua atitude quando ele faz uma crítica, eu não sei, mas alguma coisa você precisa mudar. Então, se você é o tipo de pessoa que quer uma fórmula mágica, que você prefere ficar apontando o erro do outro e que você não aceita que você precisa mudar, eu sinto muito, mas é muito difícil de você conseguir mudar o seu relacionamento, de você conseguir mudar as coisas na sua vida. Essa que é a verdade. Tendo isso em mente, eu vou explicar para você, vou falar para você o que é que você vai aprender com esse conteúdo aqui de hoje. Nessa palestra, até o final dela, você vai aprender por que é tão difícil mudar as coisas no seu relacionamento e ter uma boa relação ao lado de quem você ama. Por que às vezes é tão difícil mudar ter um relacionamento mais feliz, fazer o parceiro mudar alguma coisa ou até mesmo a gente mudar. Eu vou explicar para você isso. Eu vou falar também para você quais são os 5 erros, os 5 problemas que te impedem de ter um casamento feliz e que podem estar impedindo você hoje. Talvez um dos erros que eu vou apontar aqui é um dos erros que você pode estar cometendo ou o seu parceiro. Um dos problemas que eu vou apontar aqui pode ser o problema que você está vivenciando hoje. E tendo conhecimento disso, você pode começar a mudar as coisas. Então presta bastante atenção. Eu vou falar com você também quais são as 5 verdades que você precisa aceitar se você quer verdadeiramente mudar, salvar o seu casamento. Tem alguns pontos, alguns princípios que se você não conseguir aceitar, se você não conseguir dar atenção para isso, vai ser muito difícil. É sobre isso que eu vou falar também. E mais para o final eu vou falar o exato passo a passo que pode salvar o seu relacionamento. Depois disso tudo eu farei um resumo rápido de tudo que foi dito para que você consiga fixar bem na sua cabeça. E depois disso tudo eu vou explicar para você como que você pode ter minha ajuda profissional para salvar o seu relacionamento. Então vamos lá. Por que é que às vezes é tão difícil de mudar as coisas e ter uma boa relação ao lado de quem você ama? É sobre isso que nós vamos falar agora. E o primeiro motivo são discussões e brigas que não levam a lugar nenhum. Sabe aquelas discussõezinhas à toa que você tem com o seu parceiro ou com a sua parceira? Aquelas coisas bem bobas que é sobre o controle remoto na televisão, sobre o tipo de canal que vocês vão assistir, ou o copo que fica sujo. Sabe essas coisas bem à toa que não faz diferença nenhuma no seu relacionamento? Tem muitas e muitas vezes, muitos casais brigam por conta disso. E essas briguinhas pequenininhas acabam se transformando em coisas enormes. Essas coisas que não faz nenhuma diferença na vida, acabam se transformando numa coisa gigantesca. Não porque é uma coisa gigantesca, mas porque o casal faz virar isso. Então veja bem, essas brigas pequenininhas acabam se transformando em grandes problemas. E se você quer, de fato, superar esses problemas que existem, essas pequenas coisas, tem um jeito bem simples. Reclame menos e faça mais. A verdade é a seguinte, esses pequenos problemas, essas brigas, essas discussões só existem porque um ou outro reclama demais. Um ou outro fica com frescura de fato e acaba prejudicando a relação. Para de arrumar picuinha, para de ficar reclamando e vai lá e faz. Se você quer que alguma coisa mude, é muito mais fácil você ir lá e fazer do que ficar reclamando, ficar forçando, ficar tentando alguma coisa. Ah, mas o meu marido não vai fazer nada, ah, mas a minha esposa não vai fazer nada. Não sei, mas você tem que fazer alguma coisa. Agora, se você prefere reclamar, pode ter certeza, os problemas vão continuar e vão aumentar, porque reclamar não resolve nada em lugar nenhum. Então reclame menos e faça mais. O segundo motivo de às vezes ser tão difícil mudar as coisas é porque às vezes você quer melhorar a relação, mas você não sabe como. Você tenta fazer uma coisa, você tenta fazer outra, você tenta ir para uma direção, você tenta ir para outra direção, mas nada dá certo, você acaba ficando perdido, você acaba se sentindo perdido sem saber o que fazer. A verdade é a seguinte, você não tem que fazer tudo, você tem que fazer a coisa certa. Às vezes você está sem direção, você está sem saber o caminho, você está sem rumo, tentando fazer um monte de coisa, está se sentindo desmotivado, sem chão, está sentindo que não vai dar certo. E não se preocupe, se você quer ter um caminho, se você quer ter uma direção, eu vou falar com você sobre isso até o final dessa palestra, desse vídeo. Mas presta bastante atenção. Uma coisa que você tem que pôr na sua cabeça é que fazer a mesma coisa, esperando resultados diferentes, não vai dar certo. E por que eu estou falando isso? Porque tem muitos relacionamentos, muitos casais, brigam sempre pelas mesmas coisas. Tem as discussões, os problemas são sempre os mesmos. E eles tentam fazer sempre as mesmas coisas, tentando melhorar o relacionamento. Agora veja bem, se você tem uma discussão com seu marido ou com a sua esposa,
e essa discussão não leva a lugar nenhum, vai adiantar você ter a mesma discussão do mesmo jeito amanhã? Se você tenta fazer uma coisa e essa coisa não deu certo, vai adiantar você tentar resolver aquele problema, fazer a mesma coisa do mesmo jeito? Não vai. O resultado vai ser sempre o mesmo. Então, ao invés de você tentar fazer a mesma coisa, sempre do mesmo jeito, faça algo diferente. Tente aprender, tente melhorar, tente fazer algo novo. Eu não sei o que você vai fazer exatamente. Eu não sei especificamente qual que é o problema na sua vida, no seu casamento. Mas a verdade é a seguinte, tentar fazer a mesma coisa, ou esperando o resultado diferente, não vai dar certo, não vai funcionar. 1 mais 1 é sempre 2, 2 mais 2 é sempre 4. Se você tentar fazer 2 mais 2 dá 5, não vai dar certo. Você tem que fazer alguma coisa diferente. Às vezes, brigar com seu parceiro, reclamar, xingar, tentar discutir com ele sempre do mesmo jeito não vai resolver. Presta bastante atenção. A maioria dos casamentos se desgastam por causa disso. A maioria dos relacionamentos acaba ou fica quase termina por conta disso, porque tenta fazer sempre a mesma coisa. É sempre reclamando do mesmo problema. É sempre reclamando do mesmo jeito, é sempre tendo conversas do mesmo jeito, com o mesmo tom de voz, falando as mesmas coisas, às vezes as mesmas ofensas, um ofendendo o outro. Se você é assim, eu sinto muito, isso você não vai conseguir, você tem que mudar, faça algo diferente. O terceiro motivo de porque às vezes é tão difícil mudar as coisas, é porque às vezes você está sem ânimo de continuar, você está sem ânimo de tentar fazer alguma coisa. Porque talvez você já tentou um monte de coisas e nada deu certo, e agora você está se sentindo sem ânimo, você está se sentindo fraca, você está se sentindo às vezes até impotente frente àquela situação. Tem alguns relacionamentos em que a pessoa se sente de fato um nada, um lixo, um bosta. Essa é a verdade. Tem alguns relacionamentos e por conta das coisas que acontecem, a pessoa se sente mal, a pessoa se sente, mesmo estando num relacionamento, a pessoa se sente sozinha. A pessoa não consegue sentir que ela pode melhorar as coisas, a pessoa não consegue sentir que amanhã pode ser melhor. Se você está nessa situação, entenda que você precisa acreditar, você precisa sentir que se você se esforçar, amanhã pode ser melhor. Se você não consegue sentir, se você não consegue acreditar num futuro melhor, vai ser muito difícil. É assim que funciona. Porque se você não consegue acreditar, por que você vai fazer? Se você não acredita que você pode ter algo melhor amanhã, não faz sentido se esforçar hoje. Essa é a realidade. Então, se você quer sentir que amanhã pode ser melhor, se você quer acreditar que amanhã pode ser melhor, antes de você tentar mudar qualquer coisa no seu relacionamento, olhe para você mesmo. Olhe para quem você é, para as coisas que você faz, para as coisas que você fala, para o tipo de comportamento que você tem, para o tipo de atitude que você tem para com seu parceiro, para com sua parceira. E mude a si mesmo, mude o que deve ser mudado. Talvez você fale alguma coisa que não deva, talvez você faça alguma coisa que não deveria. Talvez a forma como você se expressa. Talvez você é muito grosso, muito grossa, muito sem educação, talvez você tenha que mudar isso. Às vezes, por conta do relacionamento ter um tempo, talvez 5, 10, 15 anos, as pessoas acabam se comportando como se fossem quase irmãos. Acaba um falando de um jeito com o outro como se fosse irmão. Acaba tendo comportamentos que com um casal não é um comportamento muito legal. Então, eu tenho um irmão. Eu brinco com o meu irmão, eu xingo o meu irmão, ele me xinga e a gente se dá bem assim. Isso é um exemplo. Mas com a minha esposa, por mais que eu tenha 10, 15, 20 anos de casado com a minha esposa, isso não vai dar certo, isso não é legal. Com o irmão pode até ser legal, mas com a esposa, com o marido, isso não é legal. Então pense bem, será que não tem alguma coisa em você que você precisa mudar? Uma coisa bem pequena. Será que se você mudar essa coisa bem pequena, essa coisa simples, não vai começar a mudar aos poucos as coisas? Entre você e seu parceiro, entre você e sua parceira? Pensa bem nisso. O quarto motivo que faz com que seja difícil mudar as coisas é porque às vezes você não entende por que a relação está do jeito que está. Você não consegue perceber quais são os comportamentos, as atitudes que acontecem no seu relacionamento, o que você fez, o que você deixou de fazer, o que o seu parceiro fez ou deixou de fazer, para que a relação chegasse na situação que está hoje. Talvez você esteja vivendo num relacionamento onde haja muitas brigas. Talvez você esteja vivendo num relacionamento onde não tem diálogo, que é ao contrário de ter brigas, não tem nem brigas e também não tem nenhum tipo de diálogo. Talvez o seu relacionamento não haja respeito entre vocês, há ofensas o tempo todo. Talvez não haja confiança, porque um fez uma coisa, o outro fez outra coisa, aí não tem mais confiança.
Você não consegue confiar que o seu parceiro é uma pessoa de boa índole, honesta e tudo mais. Talvez no seu relacionamento não tenha companheirismo, talvez o seu relacionamento não tenha mais conexão sexual, interesse sexual entre um ou outro. Eu não sei qual que pode ser a situação, mas se você quer que as coisas mudem, você precisa de alguma forma perceber quais foram os erros que você cometeu. Às vezes você fica focado no erro do outro. Às vezes você fica pensando muito no que o outro fez ou deixou de fazer e reclama por conta daquilo. Mas se você olhar para você e ver os seus erros, você vai perceber que você tem muita coisa a melhorar. Que você pode fazer muita coisa para ter um relacionamento mais feliz com seu marido, com a sua esposa. Porque ficar esperando que o outro mude, ficar esperando que o outro pare de cometer erros, ficar esperando que o outro faça alguma coisa para te agradar, enquanto você não faz nada, enquanto você não muda, esse é um comportamento, essa é uma atitude muito egoísta e mesquinha. Então olhe para os seus erros e procure corrigi-los. Eu tenho certeza absoluta, independente de quem você seja, eu tenho certeza absoluta que você comete e cometeu alguns erros. E o seu parceiro também. Mas você não pode forçar o seu parceiro a nada. Você não pode mandar e obrigar a sua mulher a fazer nada. É só você. Você só pode controlar a si mesmo. Então, assuma seus erros e tente corrigi-los. Essa é uma forma muito simples, pode não ser tão fácil, mas é uma forma muito simples de você começar a mudar as coisas. E o quinto motivo que faz com que às vezes seja difícil mudar as coisas é que às vezes você sente que não tem a ajuda do seu parceiro, você sente que não tem a ajuda da sua parceira. Você sente que por mais que você faça, ele não dá atenção, ela não percebe o que você está fazendo, não valoriza o que você está fazendo. Então, às vezes a gente fica tentando forçar o outro a mudar, a gente pede para o outro mudar, a gente quer que o outro mude, a gente fica pensando no que o outro deveria fazer, mas a gente esquece de fazer a nossa parte. Às vezes você pede para o outro fazer, às vezes você reclama por alguma coisa, você critica alguma coisa, tudo para tentar que as coisas melhorem. Na sua tentativa de tentar influenciar o outro a mudar algum comportamento dele, você esquece de mudar a si mesmo. Eu já falei isso algumas vezes aqui. Eu espero que você tenha entendido que essa questão de mudar a si mesmo é muito importante, mais importante do que mudar o outro, sabe por quê? Se você quer influenciar o outro de verdade, você precisa entender que antes de exigir do outro, você precisa olhar para você e fazer. A melhor forma de influenciar o outro a mudar é através do exemplo. Se você quer que o outro mude, se você quer ter o apoio do outro, faça a sua parte, sem esperar muito do outro. Porque você não pode ficar esperando o que o outro vai fazer. Se você faz, ele faz, você faz, não. Mas a partir do momento que você começa a fazer, a sua influência positiva pode fazer o outro se esforçar também. Pode fazer o outro também mudar o comportamento. Mas tudo tem que partir de você. Então, enquanto você fica esperando que o outro faça alguma coisa, enquanto você fica esperando que o seu parceiro, que a sua parceira tome a decisão de mudar, tome as rédeas e controle as coisas e faça o que tem que ser feito, e você não faz nada, vai ficar muito difícil. Agora, a partir do momento que você assumir que é você que tem que fazer, e a partir do momento que você começar a fazer, o seu parceiro ou sua parceira vai começar a fazer junto com você, por influência positiva, as coisas vão ficar bem mais fáceis. Às vezes pode estar acontecendo de você estar cometendo um erro, ou o seu parceiro cometendo um erro, e vocês podem estar passando por certos problemas, e esses problemas e esses erros podem estar impedindo você de ter um casamento feliz. E é exatamente sobre esses erros, sobre esses problemas que eu vou tratar aqui agora. Às vezes você está passando por muitos problemas e você não sabe mais o que fazer. Às vezes você tem problema de comunicação, talvez você tenha problema de confiança na sua relação, talvez você tenha problema, falta interesse, desejo sexual entre vocês, você já não sabe mais o que fazer, você já tentou resolver os problemas e não deu certo. E agora você às vezes sente que não importa mais o que você faz, não vai funcionar. Você sente que não importa o seu esforço, não vai dar certo. Parece que nada dá certo. A verdade é a seguinte, o que você tem que entender é o seguinte, você sempre há possibilidades, você precisa aceitar que sempre há possibilidades de resolver. Talvez você não saiba quais são as ações, atitudes, o que você deve fazer, mas sempre há possibilidades, você sempre tem a possibilidade de resolver os problemas. Talvez você não saiba como, mas há. Então, se há muitos problemas no seu relacionamento, aceite que há muitas coisas que você pode fazer, desde que você saiba. Eu vou tratar com você o passo a passo, mas você tem que ficar comigo até o final para você entender. Um erro comum que acontece em muitos relacionamentos é quando a pessoa tenta resolver tudo de uma vez, tenta resolver todos os problemas, tenta fazer tudo sozinho. Mas aí vai chegar num ponto que a pessoa vai ficar sem forças para tentar, a pessoa vai ficar sem ânimo, sem motivação.
Agora, preste bastante atenção, se esse for o seu caso, você tenta resolver todos os problemas de uma vez só, se você tenta fazer tudo, esperando ter um milagre e tudo vai dar certo, preste bastante atenção. Tentar fazer tudo ao mesmo tempo cansa, e cansa muito, desgasta muito. Você precisa aprender a fazer a coisa certa, aprender a fazer o que é efetivo fazer, aprender a fazer o que vai dar certo ou tem mais chances de dar certo, e aprender a fazer uma coisa de cada vez. Se você tentar fazer tudo, é certeza absoluta que você vai se cansar. É a mesma coisa que você tentar, você vai preparar almoço, você vai preparar a janta, e você tenta preparar 20 pratos ao mesmo tempo. É muito difícil. Você tem que preparar 1 ou 2 pratos de cada vez, talvez porque o fogão é pequeno e assim por diante. Mas tentar fazer tudo ao mesmo tempo vai ser muito difícil. Um erro que afeta bastante os relacionamentos, parecido com o erro anterior que eu falei, é quando você quer mudar tudo. Aí você quer mudar tudo e você tenta fazer tudo. Agora, o fato é o seguinte, às vezes você não sabe por onde começar e você tenta fazer tudo e faz tudo errado. Você tenta fazer tudo e não faz nenhum e nem outro direito. Você tenta fazer tudo e acaba não se esforçando o suficiente em nenhuma das coisas que você quer fazer. Então, veja bem, se você quer resolver os problemas na sua vida, você precisa aprender a se focar naquilo que é importante para você. Você precisa aprender a se focar naquilo que é mais importante naquele momento. Talvez no seu casamento seja mais importante você se focar na questão da comunicação. Um exemplo. Talvez nesse momento seja mais importante você se focar na questão da comunicação. Talvez nesse momento, por exemplo, pode ser a questão da confiança. Você precisa fortalecer os laços de confiança entre você e seu parceiro, a sua esposa. Eu não sei qual é o ponto na sua relação específica, mas você precisa entender que tentar fazer tudo uma vez não vai dar certo. Você precisa aprender a se focar em uma única coisa. Um outro erro é que às vezes você está apontando o erro do outro, mas não está olhando para os próprios erros. Agora presta atenção, eu sei que eu já falei sobre isso antes, mas eu quero dar uma perspectiva um pouco diferente para você agora. Ninguém é perfeito, você sabe muito bem disso. Ninguém é perfeito. Então, antes de você olhar para o erro do outro, julgar o outro, condenar o outro, brigar com o outro por conta do erro que ele cometeu, por conta do erro que ela cometeu, você precisa entender que você também comete muitos erros. E talvez os erros que você comete estejam abalando o seu relacionamento mais do que os erros que o outro comete. Talvez os seus erros sejam mais prejudiciais para a relação, mas você prefere culpar o outro, você prefere apontar os erros do outro, você prefere condenar o outro pelas coisas que ele ou ela fez. Você precisa aceitar que você precisa mudar. E, consequentemente, você precisa aceitar também que isso vai te tornar uma pessoa melhor, e isso vai aumentar suas chances de ter um bom relacionamento. Então, antes de apontar o erro do outro, aceite que ninguém é perfeito, que você também comete erros e que você precisa melhorar. Você precisa melhorar o seu jeito de ser, a pessoa que você é. Ah, mas e o meu marido e a minha esposa, ela não precisa fazer nada? Eu não sei. Se você está assistindo isso aqui agora, é com você que eu estou falando. Eu não estou falando com a pessoa que é o seu parceiro, porque ele ou ela não está vendo isso aqui agora. Eu estou falando com você. Você precisa melhorar. Você precisa mudar. Você precisa aceitar seus erros. Se você quer que o seu parceiro mude, se você quer que a sua parceira mude, você precisa mudar a si mesmo, para que através da sua influência, ele ou ela mude também. Já falei disso agora mesmo. E como eu já falei para você mais cedo, eu vou falar de novo. Daqui a pouco, eu vou passar para você o passo a passo que você deve dar para você conseguir gerar essas mudanças. Então presta bastante atenção no que eu vou te falar daqui a pouco. Um problema muito sério e que desgasta muitos relacionamentos é o fato de que os problemas acabam se acumulando um sobre o outro. Porque as pessoas não sabem como superar os problemas, então você está passando por um problema hoje, amanhã surge outro problema e ele vem e fica em cima desse daqui, e depois surge outro, e depois outro, aí vai se acumulando como uma pilha de roupa suja que você precisa lavar. E aí vai chegar um dia que você vai tentar lavar todas as roupas de uma vez. E adivinha, não vai dar certo. Aquele monte de roupa não vai dar para você lavar de uma vez. Você precisa lavar uma de cada vez, você precisa ser paciente e fazer uma coisa de cada vez. O que mata um relacionamento, o que destrói um relacionamento, não são os problemas grandes, são os problemas pequenininhos, são as coisas pequenininhas. Sabe por quê? Porque os problemas grandes, as coisas grandes, os problemas realmente importantes, você quer resolver eles. Agora, os problemas pequenininhos, você vai jogando para debaixo do tapete, você vai empurrando com a barriga, você não vai dando tanta atenção. Aí esses problemas pequenininhos vão acabar se formando uma bela de uma montanha de problemas que amanhã você não consegue mais resolver. É assim que acontece. Então presta bastante atenção. Pare
de varrer os pequenos problemas para debaixo do tapete. Tente resolver os pequenos problemas, aquelas picuinhas, aquelas coisas pequenininhas que vão minando a sua energia. Tendo isso em mente, tem algumas verdades que você precisa aceitar se você quer mudar as coisas na sua vida, no seu casamento e ter um relacionamento mais tranquilo. Eu já falei com você alguns pontos, já falei com você sobre por que é difícil mudar e já falei com você sobre quais são os erros. Agora eu vou tratar sobre quais são essas verdades que, se você aceitar, vai ficar muito mais fácil a vida, vai ficar muito mais fácil o seu relacionamento. Presta bastante atenção. A primeira verdade é a seguinte: o problema não é o problema. O problema não é o problema. O problema que você vê como problema, na maioria das vezes, é só a consequência de um problema. Na maioria das vezes é só o sintoma. O problema, de fato, é muito mais profundo do que isso que você está vendo. Eu vou dar um exemplo que ajuda a entender, pode ser difícil de aceitar, mas ajuda a entender muito bem. Por exemplo, quando eu converso com algumas pessoas que eu atendo, ou às vezes nas redes sociais, eu já perguntei para um grupo de pessoas que me seguem qual é o maior problema nos relacionamentos. As pessoas falam, na maioria das vezes, que o maior problema é a questão de traição. Agora veja bem, você concorda que traição é um problema sério no relacionamento? Pois bem, traição não é o problema. A traição é a consequência de outros problemas. Talvez o problema seja a má comunicação do casal, e essa má comunicação vai gerando tantas brigas e desentendimentos, e que um ou outro vai chegar num dado momento, um ou outro vai buscar um escape fora do relacionamento. Vai buscar um escape com outra pessoa. Ou pode ser que haja uma falta de respeito, e por conta dessa falta de respeito, um se sinta desmerecido, desmotivado, sinta que não vale nada naquele casamento, e acaba aparecendo outra pessoa que valoriza, aí acaba acontecendo a traição. Ou então pode ser que você não percebeu, mas o seu parceiro ou parceira tenha um desvio de caráter, e esse desvio de caráter faz com que essa pessoa não se importe com o que você sente e traia você. Então o problema não é a traição em si, a traição é uma consequência de outros problemas, de problemas realmente mais profundos. E é isso que você precisa entender. O problema não é o problema. O problema pode ser uma consequência, pode ser apenas o sintoma do problema real. Um outro ponto é que os verdadeiros problemas estão na forma de você pensar, na forma de você agir, na forma de você se comunicar com o outro. Aí é que estão os verdadeiros problemas. Porque se você souber se comunicar adequadamente, se você agir adequadamente no relacionamento, se você souber pensar da forma correta, para então conseguir agir do jeito certo, os problemas vão diminuir bastante. Mas quando o problema já começa na forma de pensar, vai na forma de falar, vai na forma de agir, vai ficar bem mais difícil. Um outro ponto é que às vezes você dá muita importância ao que não é tão importante. Como, por exemplo, aquela questão, às vezes, de você discutir com o seu parceiro, com a sua parceira, por conta de um problema dentro de casa. Por exemplo, a roupa suja, o copo em cima da pia, o controle no lugar errado, o jeito, sei lá, uma coisa simples, uma coisa pequena. Você dá atenção para aquilo, você dá atenção para aquela coisa pequena. Essa coisa pequena, na prática, não vai trazer nenhuma mudança de verdade no seu relacionamento, mas você dá tanta importância para aquilo que acaba gerando uma mudança negativa. Porque aquela discussão acaba ficando maior, você acaba ficando mais frustrado, mais chateada, porque o seu marido não muda, porque a sua esposa não muda frente àquilo que você fala, frente às suas reclamações. Reclamação por conta daquelas coisas pequenas, porque você dá atenção para aquilo, você dá importância para aquilo. Às vezes o seu marido fala para você uma coisa e você não gostou. Talvez não foi a intenção dele te magoar, talvez ou foi, sei lá, mas o que importa não é necessariamente o que ele falou, mas sim a importância que você deu para aquilo. Aí você dá importância para aquela coisa pequena e você guarda aquela mágoa dentro de você, aquele ressentimento que você vai levar por anos a fio. E aí você vai se definhando por conta daquela mágoa, por conta daquele ressentimento. O que você deve entender nisso é que às vezes você dá importância para aquilo que não é importante. E aquilo que você foca, a sua atenção, aquilo que você dá atenção, aquilo expande. Então se você der atenção para aquilo que seu marido falou, que você se sentiu mal com aquilo, talvez, como eu disse, não foi a intenção dele, talvez a sua mulher criticou você e você se sentiu mal com aquilo, mas você deu atenção para aquilo que ela falou. E aí, por conta você dá atenção para aquilo vai se expandindo dentro de você, na sua mente, aquilo vai parecendo maior. E aí você vê casais que ficam ressentidos um com o outro,
E quando você vai perguntar o que está acontecendo, aí ele fala, ela falou assim para mim. Aí, cara, você percebe que aquilo que a mulher falou não é nada, não tem nada demais. Mas o cara tá psicado naquilo, o cara tá com a cabeça quente, o cara tá chateado, frustrado, a mulher tá às vezes deprimida por conta daquilo que o marido falou. Porque falou para ela que, sei lá, talvez ela engordou, talvez, sei lá, essas coisas, qualquer coisinha. A verdade é que aquilo que você foca se expande na sua mente e faz você ficar cada vez mais imerso naquilo. Você fica pensativo, você fica preocupado, você fica de cabeça quente por conta de coisas pequenas, coisas que você não deveria dar tanta importância. Uma outra verdade que você precisa entender é que não importa o que você quer, mas sim o porquê que você quer. Veja bem, você está assistindo essa palestra aqui agora. Por que você está assistindo isso aqui? Talvez você responda, porque eu quero ter um bom relacionamento, porque eu quero salvar meu casamento, porque eu quero tirar meu casamento da crise, porque eu quero me relacionar melhor com a minha mulher, porque eu quero, sei lá, as respostas que você pode dar. Mas se eu perguntar, por que você quer isso? Por que você quer ter um bom casamento? Por que você quer salvar seu casamento? Por que você quer ter um bom relacionamento com a sua mulher, com o seu marido? Por que você quer isso? É essa a resposta que é mais importante. Porque quando você se vê de frente com um problema, se o problema for realmente sério e você não tiver uma boa motivação para superar aquilo, você vai se desanimar. E a motivação vem justamente da resposta dessa pergunta. Por que é que você quer o que você quer? Quando você consegue responder, por que é que você quer isso? Por que é que você quer ter um bom casamento? Por que é que você quer se dar bem com a sua mulher? Por que é que você quer que o seu marido te dê atenção? Por que é que você quer que a sua mulher converse com você? Por que é que você quer que o seu... sei lá, quando você consegue responder isso, por quê? Por que você quer isso? Você vai ter uma motivação maior para superar os problemas. Você vai ter uma motivação maior para enfrentar os desafios que vão surgir. E pode ter certeza, eles vão surgir. Porque sem motivação você não vai para lugar nenhum. Se você não tiver motivação para enfrentar os problemas, você não vai enfrentá-los. Se você não tiver motivação para superar os desafios vão ficar aí. Se você não tiver motivação para mudar a si mesmo, você não vai mudar. Você tem que entender por quê. Por que fazer isso é importante? Por que eu quero isso? Por que ter um bom relacionamento é uma coisa boa? Quando você entender esse porquê, você vai ter mais motivação para fazer o que você tem que fazer. Uma outra verdade, e talvez a mais importante dentro do relacionamento, que eu já falei um pouco sobre isso, vou falar mais específico agora, é que você só pode controlar a si mesmo. Veja bem, vou repetir. Você só pode controlar a si mesmo. Vou perguntar uma coisinha para você. Você já tentou mudar o seu marido? Mudar a sua esposa? Você já tentou que ele fazer alguma coisa para ele mudar ou para ela mudar? Você já falou para ele mudar alguma coisa, algum comportamento, alguma atitude, o jeito de falar? Você já falou para sua esposa parar de fazer isso, começar a fazer aquilo? Você já tentou fazer essas coisas? Deu certo? Responde, deu certo. Deu certo você tentar mudar o seu parceiro, ele mudou? Pode ser que das pessoas que vão assistir esse vídeo, talvez você esteja respondendo que sim. Eu tentei, eu quis, e ele mudou. Mas a maioria das pessoas, em 90, sei lá quantos por cento, 95% dos casos não acontece a mudança. E sabe por quê? Porque você não pode controlar o outro. Não importa se você quer que o seu marido mude, ele não vai mudar porque você quer. Assim como você não muda porque ele quer. Não importa se a sua esposa pede para você mudar, se a sua esposa pede para você melhorar, você não vai melhorar, você não vai mudar porque ela está pedindo. As pessoas mudam pelas motivações dela. Você mudaria um comportamento seu só porque o seu marido, a sua esposa pediu? Se você está respondendo sim, eu quero te perguntar uma outra coisa. Por que você não mudou então? Porque eu tenho certeza que seu marido ou sua esposa já pediu para você fazer alguma coisa e você não fez. Seu marido, sua esposa já pediu para você parar de fazer X, Y e Z e você não parou. A sua esposa, seu marido já pediu para você fazer alguma coisa e você não fez. Então veja bem, nós só mudamos quando nós queremos, porque nós só podemos controlar a nós mesmos. Essa é a verdade. Você precisa se libertar da ilusão de que você pode controlar o outro. Sabe quando a pessoa pensa assim, meu marido tem que fazer isso, a minha esposa tem que, meu marido deveria ser assim, minha esposa deveria ser assado. Essa ideia do tem que ou do deveria é uma ilusão, a ilusão de controle, de que o outro tem que ser do jeito que eu quero, o outro tem que me agradar, o outro tem que me satisfazer.
Ninguém é obrigado a fazer nada. Essa que é a verdade. Você só pode controlar a si mesmo. Tem coisas que você pode fazer que vão influenciar positivamente o outro e fazer com que ele, com que ela mude o comportamento dela também, mude o comportamento dele também. Mas você tem que saber fazer isso, você tem que saber quais são essas atitudes, quais são esses comportamentos que você pode desenvolver, que você pode ter, que vão gerar essas influências positivas no outro. Então, se você quer mudar o outro, mude primeiro a si. Eu já falei sobre isso. E aceite que você não pode mudar o outro, você não pode controlar o outro. Você pode até falar para ele mudar. E ela pode mudar, ele pode mudar, mas essa mudança provavelmente vai ser momentânea. Porque não é a sua motivação que importa, é o que o outro, a motivação do outro. Uma outra verdade, a quinta verdade que você precisa levar em consideração é a seguinte: sempre haverá problemas. Você já sabe disso. Você já sabe disso. Sempre haverá problemas. Não existe casamento perfeito, não existe relação perfeita. Sempre vai ter picuinhas. E sabe por quê? Porque pessoas são diferentes umas das outras. Você é uma pessoa, o seu marido ou sua esposa é outra pessoa completamente diferente. E vocês estão tentando fazer uma vida juntos. Você foi criado de um jeito, o seu marido ou sua esposa foi criado de outro jeito. E vocês estão tentando fazer uma vida juntos. Vocês estão tentando se relacionar, vocês estão tentando fazer dar certo. Mas não vai ser fácil, porque sempre vai ter problemas, porque vocês são diferentes. Não tem como. E quando você conseguir superar um problema, amanhã vai vir outro. E depois outro, e depois outro, e você vai ter que superar um problema atrás do outro. Se você está pensando que a partir do momento que você superar os problemas que tem hoje na sua relação, amanhã vai ser perfeito, não vai ter mais nada, eu sinto muito em te avisar, mas não vai ser assim. Sempre haverá problemas diferentes, problemas que você talvez não tenha passado ainda, mas amanhã vai ter outros. E se você não superar os que tem hoje, amanhã vai ter outros do mesmo jeito e vai vir por cima desses que tem hoje e você vai ficar mais sufocado, mais esgotado ainda. Às vezes você pode olhar para o casamento de alguém e pensar que aquele casamento é bom, e aí você faz uma comparação com o seu casamento e você fica frustrado porque você pensa: eu não tenho isso no meu casamento, o meu relacionamento não é igual ao relacionamento daquela pessoa, e não sei o que, não sei o que. Você acaba fazendo comparações equivocadas, acreditando que o casamento do outro não tem problemas, acreditando que o casamento do outro é uma maravilha. Só que na verdade você não sabe quais são os problemas que aquele casal passa. Você passa por problemas do seu relacionamento. Outros casais passam por outros problemas. Mas na prática, a verdade é que todo casal, todo relacionamento tem problemas. Então você precisa aprender a aceitar isso, que amanhã vai ter problemas, independente se você passar os problemas de hoje ou não, amanhã vai ter. E você precisa aceitar também que você não pode ficar fazendo comparações com o relacionamento de outros. Tem muitos casais que se sentem mal com o parceiro porque fica olhando para o casamento de outra pessoa, aí olha para o casamento da outra pessoa e fala assim: nossa, o marido dela é mais legal do que o meu marido. Ou então o cara fala assim: nossa, a esposa do meu amigo é muito mais tranquila, não reclama tanto quanto a minha. Só que isso é uma ilusão. Você está fazendo comparações sobre coisas que você não sabe, porque você não vive no meio deles. Ah, Zé Carlos, tá bom, já entendi isso tudo, você já falou sobre por que é difícil, você já falou sobre os erros, você já falou sobre as verdades que a gente precisa aceitar, mas aí, o que eu faço para melhorar as coisas no meu relacionamento, para superar a crise que está no meu casamento? O que eu faço? É exatamente sobre isso que eu vou falar agora. O passo a passo que pode salvar o seu relacionamento. E o primeiro passo é você identificar o que precisa ser melhorado. Vamos lá. Existem 5 pilares de um relacionamento. Existem 5 pilares no relacionamento. O primeiro pilar é o pilar da comunicação. O segundo pilar é o pilar da confiança. O terceiro pilar é o pilar do respeito. O quarto pilar é o pilar do companheirismo. E o quinto pilar é o pilar da conexão sexual. Então você precisa identificar o que é que precisa ser melhorado, avaliando esses 5 pilares. Se você identifica que a comunicação no seu relacionamento está ruim e precisa ser melhorada, você vai começar a tentar melhorar isso aí. Se você identifica que na verdade é a confiança que está abalada no seu relacionamento, você tem que tentar melhorar isso aí. Você tem que tentar fazer o relacionamento fortalecer a confiança de vocês. Se você identifica que é o respeito, que você não tem o respeito do seu marido, ou a sua esposa não te respeita mais, ou alguma coisa nesse sentido, você precisa fazer alguma coisa para melhorar
e fortalecer e restaurar o respeito entre vocês. Se você identifica, por outro lado, que é o companheirismo, que você não pode, você sabe que você não pode contar com o seu parceiro, ou que quando for necessário a sua parceira, seu marido, a sua esposa precisar, você não vai ajudar porque talvez você esteja magoado, porque sei lá, muitas coisas podem envolver isso, então você vai focar no companheirismo, vai tentar restaurar, restabelecer o companheirismo. Agora, se você identificar que a conexão sexual entre vocês está abalada, ou seja, você não sente desejo pelo seu parceiro, pela sua esposa, você não sente atração mais, vocês não têm carinho, vocês não dão atenção um para o outro, se você percebe que é isso, então você tem que tentar melhorar isso. Eu vou ser bastante franco, às vezes você vai fazer uma avaliação faça uma avaliação no seu relacionamento agora, faça uma avaliação agora, de 0 a 10, como que está a comunicação? De 0 a 10, como que está a confiança? De 0 a 10, como que está o respeito? De 0 a 10, como que está o companheirismo? E de 0 a 10, como que está a conexão sexual entre vocês? Faça uma avaliação agora. De 0 a 10, como que estão cada um desses pilares na sua relação, na sua percepção? Faça essa avaliação. E a partir do momento que você fizer essa avaliação, você vai ter um norte. Você vai saber mais ou menos o que é que você precisa melhorar. Então você vai identificar o que é que precisa ser melhorado. Você vai pegar aquele pilar que precisa ser trabalhado. Na minha avaliação que eu fiz aqui, o pilar mais importante é o respeito. O respeito deu uma nota de 0 a 10, deu a menor nota. Então você vai começar a melhorar isso aí. No meu relacionamento, a menor nota ficou na comunicação. Então agora você vai tentar melhorar a comunicação. Simples assim. Pelo menos, a princípio, é isso, é simples. Veja bem, eu estou falando que é simples. Eu não estou falando que é fácil. Num relacionamento, melhorar a relação, mudar as coisas não é necessariamente fácil, mas também não é a coisa mais complicada do mundo. Na maioria das vezes é simples, mas às vezes as pessoas não sabem o que fazer. E agora eu estou apresentando para você o passo a passo que você tem que dar para melhorar o seu relacionamento. E o primeiro passo é identificar qual desses 5 pilares você precisa melhorar, você precisa desenvolver mais urgentemente. Você identificando qual é o pilar que você precisa, digamos assim, atacar, trabalhar, melhorar, você vai parar de perder tempo tentando fazer outras coisas. Você vai se focar apenas naquilo. Então, digamos que você identificou que você precisa melhorar a confiança entre vocês, restabelecer a confiança entre vocês. Então, você vai se focar apenas naquilo. Você vai deixar de lado as outras coisas, vai parar de tentar fazer tudo, você vai fazer apenas uma coisa. Com isso, você vai parar de perder tempo com o que não é tão importante. Você vai passar a dar atenção ao que é importante. Mas Zé Carlos, como que eu faço para melhorar a comunicação, ou o respeito, ou a confiança, ou o companheirismo? Pois é, isso tem bastante coisa que a gente pode fazer. Eu trato bastante disso num workshop, Fortalecendo a Relação, onde a gente passa por esses 5 pilares, passa pelas 5 etapas para restaurar o seu relacionamento. Mas deixa que depois eu falo mais disso, tá? Primeiro, foque-se em fazer essa avaliação no seu relacionamento. Depois que fazer essa avaliação no seu relacionamento, você vai saber onde você precisa atacar, o que você precisa atacar no seu relacionamento, qual dos pilares, para então você ter mais chance de mudar as coisas. O segundo passo é você identificar o que é mais importante para gerar as mudanças no seu relacionamento. Vê, eu já falei para você dos 5 pilares. Eu falei para você que tem o pilar da comunicação, da confiança, do respeito, do companheirismo e da conexão sexual. E eu falei que você deve fazer uma avaliação em cada um deles e identificar qual deles você precisa desenvolver. Agora, a partir disso, você vai identificar qual que é a coisa mais importante. Então, digamos que você identificou que no seu relacionamento, o mais importante é restaurar a confiança. Tem comunicação, confiança, respeito, companheirismo e conexão sexual. Você identificou que o mais importante é confiança. Então agora você vai fazer o seguinte, você vai identificar o que é que eu devo fazer para melhorar a confiança do meu relacionamento. Você vai focar naquilo. Confiança. Por que o meu relacionamento está com a confiança abalada? O que o meu parceiro fez? O que eu fiz? O que o meu parceiro não fez? O que eu não fiz? E você vai focar nisso. Você vai tentar de todas as formas melhorar a confiança. Talvez você precise melhorar o seu jeito de ser. Talvez você precise mostrar que é uma pessoa confiável. Talvez você precise mostrar que vai confiar no seu parceiro. Porque, mas não, ele fez isso, ele fez aquilo comigo. Tá.
Ele pode ter feito alguma coisa e isso fez você ficar chateado, isso abalou a confiança de vocês. Mas se você quer ter uma boa relação, você precisa aceitar que essa confiança precisa ser fortalecida. Então você tem que dar a si mesmo e ao outro a chance de restaurar isso. Ou então a relação não vai muito para frente, essa é a verdade. Você precisa aprender a priorizar o que é mais urgente, precisa priorizar o que é mais importante, priorizar o que é necessário. Então se você identificou que a confiança é necessária, você melhorar, você não vai fazer mais nada na tentativa de melhorar o seu relacionamento. Vai ser isso, vai ser fortalecer a confiança, restaurar a confiança. Ah, Zé Carlos, mas eu não sei como fazer isso. Você vai ter que aprender. Talvez você tenha que ler um livro, talvez você tenha que ver alguma palestra, talvez você tenha que mudar o seu jeito de ser, eu já falei sobre isso. Talvez você tenha que parar de fazer alguma coisa. É assim que funciona. Nada, como eu já falei no comecinho desse vídeo, não tem como acontecer se você não fizer. Se você espera por fórmulas mágicas, se você espera por um milagre, sem você se esforçar, vai ser muito difícil. Veja bem, talvez você, como eu já falei, talvez você tenha que aprender de alguma forma. Se esse é o caso, você acha que você precisa aprender, se você precisa ter mais um apoio maior para você conseguir fazer isso, no final dessa aula eu vou falar sobre o workshop Fortalecendo a Relação. Mas a princípio, entenda que se você mudar o seu jeito de ser, eu já falei sobre isso, se você se focar nos seus erros e tentar melhorar, se você aprender a mudar a sua forma de pensar, se você aprender a mudar o seu jeito de falar, de agir, se você sabe, essas coisas vão melhorando. Mas você precisa se focar num daqueles 5 pilares que eu já falei. Isso vai fazer com que você tenha mais facilidade de gerar os resultados que você deseja para a sua vida. É assim que funciona. Porque se você tenta fazer tudo, você vai acabar não fazendo nada. Se você tenta fazer tudo, você não vai fazer o que é de fato importante, porque nem tudo é importante. Tem algumas coisas que são mais importantes do que outras. E como eu já falei, talvez o seu relacionamento seja o pilar, sei lá, da comunicação. Vamos supor, o pilar da comunicação é mais importante. Quando você foca nele, quando você faz de fato o que é importante, naquele pilar, você começa a gerar resultados. Talvez no seu relacionamento, o importante no pilar da comunicação seja você aprender, sei lá, a ouvir. Talvez seja esse o ponto, só você aprender a ouvir. E aí aos poucos as coisas vão começar a melhorar. A ouvir o que o outro tem a dizer, entender o que o outro tem a dizer, dar atenção ao que o outro tem a dizer, respeitar o que o outro tem a dizer. Ou talvez no seu relacionamento, no pilar da comunicação ainda, que você identificou, talvez o mais importante não é aprender a ouvir, mas talvez o mais importante é aprender a falar do jeito certo, aprender a entonação correta de falar, aprender que o outro não entende do mesmo jeito que você tem que aprender a se comunicar de tal forma que o outro te entenda. Talvez você precise aprender a parar de reclamar, talvez você tenha que aprender a parar de, sei lá, falar palavras ofensivas, sabe? É tudo no pilar da comunicação, mas você tem que aprender o que é mais importante dentro desse pilar no seu relacionamento. O terceiro passo para você conquistar um relacionamento melhor é você aprender a identificar por que a jornada vale a pena. Por que você quer ter um relacionamento melhor? Porque vamos supor que você identificou que o pilar da confiança é o mais importante. Então, por que melhorar a confiança no seu relacionamento vale a pena para você? Ou então você identificou que a conexão sexual é o mais importante, que está ruim, que não sei o quê. Então a pergunta é a seguinte: por que melhorar a conexão sexual no seu relacionamento é algo importante para você? Você precisa identificar isso. Porque frente a um problema, digamos que você começa a fazer isso que eu estou falando. Daqui a uma semana surge um problema. E aí você vai se ver de frente desse problema e você vai ficar desanimado, você vai ficar frustrado porque vai ser difícil de superar isso. Se você tiver uma boa motivação frente a esse problema, você vai continuar, você vai tentar, você não vai se deixar abalar por conta desse problema. Isso é o que a gente chama de motivação. Quando você entende o porquê, aquilo vale a pena, você vai ter mais motivação, você não vai se deixar abalar. Então, onde é que você quer chegar? Por que isso é importante para você? Pense num futuro melhor, sabe, digamos que você identificou que a conexão sexual é o mais importante nesse momento para o seu relacionamento. Então a pergunta é a seguinte para você:
por que é que a conexão sexual, melhorar a conexão sexual entre você e seu parceiro é algo benéfico para você. Ou então você tem que responder o seguinte, você tem que pensar sobre o seguinte, como que tendo uma boa conexão sexual, ou a partir do momento que você tiver uma boa conexão sexual com seu parceiro, como é que será a sua relação? O que é que vai ter de benefício? Como vai ser o seu relacionamento amanhã quando você tiver uma boa conexão sexual com o seu parceiro? Sabe, você tem que pensar num futuro benéfico. Você tem que pensar que amanhã vai ser melhor. Lembra que eu já falei que às vezes você não consegue ver um bom futuro para o seu relacionamento? Então, você tem que ver que amanhã vai ser melhor. Você tem que imaginar um amanhã melhor. Você tem que acreditar que aquilo é possível. Vê, a partir do momento que você imagina um amanhã melhor, um futuro mais agradável para você e para o seu parceiro, você se sente mais animado, você se sente mais motivado para correr atrás daquilo. Não significa que você vai conseguir, mas significa que você vai ter mais ânimo para conseguir. Você vai ter mais ânimo para fazer o que precisa ser feito. Você vai ter mais motivação quando os problemas surgirem. Simples assim. Então aprenda a responder o porquê que vale a pena. Pergunte para você mesmo. Se você ainda não fez isso, faça agora. Você vê, tudo que eu estou falando aqui, eu estou trazendo algumas perguntas que você já devia estar respondendo. Mas se você ainda não respondeu, responda. A pergunta mais importante, desde o começo desse vídeo, dessa palestra, é a seguinte: por que ter um bom relacionamento é importante para você? Ou então, por que tirar seu casamento da crise é uma coisa benéfica? Por que você quer isso? O quarto passo é você se focar naquilo que você pode fazer. Foque-se no que você pode fazer. Veja bem, muitos relacionamentos se desgastam porque um fica apontando o erro para o outro. Um fica falando para o outro, você tem que ser assim, você tem que ser assado, você tem que mudar nisso, você tem que mudar naquilo, você deveria fazer desse jeito, você deveria fazer daquele jeito. E, sabe, um fica apontando para o outro, um fica apontando o erro do outro, um fica apontando o comportamento do outro, como que o outro deveria ser, um fica tentando mudar o outro o tempo todo. O tempo todo. E a pessoa acaba se esquecendo no que ela deveria fazer, na forma que ela deveria agir. Por exemplo, ao invés de eu olhar para o erro do outro e falar, você deveria ter feito assim, eu poderia olhar para um erro que eu cometi e pensar, eu deveria ter feito diferente e não fazer mais. E o erro do outro? O erro do outro é com ele. Não resolve o problema você ficar apontando o erro do outro. Se você quer que o outro mude, o melhor jeito é dar o exemplo, é ser um exemplo. Se você quer que o outro mude, você muda. Se você quer que o outro te respeite, você tem que respeitar o outro. Se você quer que o outro confie em você, você tem que ser uma pessoa confiável. É assim que funciona. Não adianta você querer mudar o outro, não adianta você tentar mudar, controlar o outro. Esse que é o verdadeiro poder para você mudar tudo à sua volta. Fazer a sua parte. Fazer o que você tem que fazer. Mudar o que você pode mudar. Controlar a si mesmo, a sua forma de pensar, a sua forma de falar, a sua forma de agir. Se você consegue e se foca em controlar a si mesmo, se você consegue e se foca em mudar a si mesmo, as outras coisas vão acontecer naturalmente. Talvez as mudanças não venham no passo que você deseja, assim rápido, do jeito que você quer. Talvez não seja nem fácil mudar a si mesmo, e pode acreditar, não é. Mas se você consegue fazer isso, as coisas vão começar a acontecer na sua vida. As coisas vão começar a melhorar. Então olhe para o seu relacionamento, olhe para a sua vida, olhe para o seu casamento. E ao invés de pensar, nossa, tudo tem que mudar, pense, o que é que eu posso mudar? O que é que eu posso mudar em mim? Ou o que eu posso mudar no relacionamento? Eu posso mudar meu jeito de falar, eu posso mudar meu jeito de pensar, eu posso mudar meu comportamento, eu deveria fazer isso, eu deveria fazer aquilo, olha, eu não posso mais fazer isso, eu não posso mais fazer aquilo. É assim que funciona. E o quinto passo é não desistir frente aos problemas. Os problemas vão surgir, os problemas vão acontecer, independente de você querer ou não, independente de você estar tentando mudar as coisas ou não, os problemas vão estar ali. Sabe quem é que não tem problemas? É quem já morreu. Se você tem problema na sua vida é porque você está vivo e porque você pode mudar as coisas e resolver esses problemas, superar esses problemas. Quem já morreu não tem mais problemas. É assim que funciona. Então, não desista. Se você está num casamento, talvez seu casamento esteja uma porcaria e você está prestes a desistir. Eu tenho uma coisa para falar para você. Você vai desistir, tudo bem, não tem problema nenhum.
Mas se você vai desistir, você não quer mais essa relação, beleza. Mas se você quer essa relação e está pensando em desistir, não faz sentido nenhum. Você quer a relação, mas está pensando em desistir. Você tem que escolher. Você quer a relação e vai lutar por ela, ou você vai desistir de fato? Se você escolher desistir e não mais querer essa relação, escolha, decida, faça o que tem que ser feito. Porque então essa relação vai acabar sendo um problema gigante para você. Mas se você quer ter essa relação, pare de pensar em desistir. Desista só da sua fraqueza. Se você quer ter essa relação, se você quer manter essa relação, se você quer superar os problemas dessa relação, você não pode desistir. É assim que funciona. Eu já falei para você que se você quer superar os problemas, o primeiro passo, uma das coisas mais importantes é se manter motivado. É para que quando surgir o problema, você não desistir. Esse é um ponto importante. Entenda que para você superar qualquer problema, a força necessária para você superar qualquer problema está dentro de você. Essa força se chama motivação. E essa motivação vem de alguns princípios, alguns pilares que fomentam a sua motivação. O primeiro é acreditar que você pode melhorar as coisas, que as coisas podem ser melhores amanhã. O segundo é acreditar que você tem o poder para fazer. Vê, o primeiro é acreditar que amanhã pode ser melhor. O segundo é acreditar que você pode resolver esse problema, que você pode superar esse problema. Talvez não sozinho, mas você pode. E o terceiro é acreditar que mesmo que você não consiga na primeira tentativa, amanhã vai dar certo, depois vai dar certo, uma hora ou outra vai dar certo. Se você não consegue acreditar que você vai conseguir, se você não consegue acreditar que amanhã pode ser melhor, você vai acabar desistindo. Você precisa assumir o controle das coisas e fazer essas coisas acontecerem. Assuma esse controle. Assuma o que você precisa fazer. Pare de delegar a sua felicidade a outra pessoa. Pare de pensar assim, o meu marido tem que fazer isso. Ou então, quando a minha esposa fizer assim, eu farei assado. Não. Pare de delegar a sua felicidade a outra pessoa. Assuma o controle, assuma essa responsabilidade. Enquanto você não conseguir assumir a responsabilidade pela sua vida, pela sua felicidade, vai ser muito difícil você superar os problemas. Se você quer superar um problema, entenda o seguinte: o problema não é o problema. O problema é uma consequência de outros problemas, ou então um sintoma que você consegue ver. Como, por exemplo, o problema de comunicação pode não ser necessariamente a comunicação, mas sim a falta de respeito. O problema da falta de conexão sexual, talvez você e o seu parceiro não tenham mais uma intimidade ou um desejo tão grande um pelo outro. Talvez essa falta de desejo se dê porque vocês não conseguem, digamos, ter uma boa comunicação. Então veja bem, uma coisa pode estar influenciando a outra. Você precisa entender qual que é o problema de verdade. Talvez o seu marido te traiu, a sua mulher te traiu, e isso está destruindo a sua relação. Entenda que a traição não é o problema. O problema é o que gerou a traição. Talvez pode ser ofensas, talvez pode ser que um fica xingando o outro, talvez pode ser que um não ajuda o outro, talvez pode ser que um não tenha um autocontrole não tem um bom autocontrole e acaba falando o que não deve, sabe? Tem muitas coisas que podem gerar os problemas. Você tem que entender o que é que gera os problemas na sua vida e se focar em superar isso. Agora, tendo isso em mente, você precisa entender o que é que pode impedir você de ter um casamento feliz com seu marido ou com a sua esposa. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Vê, se você não for capaz de identificar qual que é o real problema da sua relação, vai ser bastante difícil. Porque se você não sabe qual é o problema, o que é que você precisa fazer? Eu só vou saber como agir depois que eu saber por que eu devo agir daquele jeito. E o problema é o passo principal. O problema é o quê? É comunicação, como eu já falei sobre os 5 pilares. Lembra dos 5 pilares? O problema é o quê? Comunicação. O problema é confiança. O problema é respeito. O problema é companheirismo. O problema é conexão sexual. Qual que é o problema? Onde está o problema? Qual é o verdadeiro problema? A partir daí você vai ter mais chance de saber como agir. Segundo, se você não consegue aceitar que algumas coisas são mais importantes do que outras, tem gente que vê assim, mas no meu relacionamento tudo é importante, tudo precisa ser mudado, tudo precisa ser melhorado. Se você é esse tipo de pessoa, vai ser difícil, porque você não consegue ver que uma coisa é mais importante do que a outra. E pode ser que, tudo bem, uma ou outra coisa seja de fato igualmente importante para o seu relacionamento. Aí nesse caso você vai precisar eleger uma dessas coisas para você se focar. Por exemplo, digamos que você consiga perceber que no seu relacionamento
o respeito e a conexão sexual precisam ser melhoradas. Os dois estão com nota muito baixa, de 0 a 10, os dois estão com nota muito baixa. Nesse caso, você fala assim, eu escolho esse ou eu escolho esse. E a partir disso você vai se focar nisso. Porque se você não conseguir entender, ou melhor, se você não conseguir aceitar que uma coisa é mais importante que a outra, se você não conseguir eleger uma coisa para você se focar, vai ser mais difícil. A terceira coisa que pode impedir você de melhorar as coisas na sua relação é quando você prefere focar no que é ruim do que focar num benefício, num futuro melhor. Você prefere focar na dor que você está sentindo do que focar numa vida boa, num relacionamento benéfico para você no futuro. Você prefere focar naquilo que seu marido falou e você não gostou do que você se focar naquilo que você quer. Você prefere se focar na ofensa, na crítica da sua esposa, do que se focar na ação que você pode ter para melhorar. Tem gente que prefere se focar nas picuinhas, nos problemas, nas dores que sente, do que se focar numa vida melhor amanhã. E por isso não consegue agir. Por isso não consegue motivação suficiente para mudar as coisas na vida. A quarta coisa que pode impedir você de ter um casamento mais feliz é se você prefere fazer críticas e reclamações a fazer o que é preciso fazer. Vê, tem muita gente, seja o marido ou seja a esposa, que prefere 1000 vezes reclamar da esposa do que fazer alguma coisa. Prefere 1000 vezes reclamar que aquilo não está bom, reclamar do comportamento do outro, ofender o outro, criticar o erro do outro, criticar tudo que o outro faz, do que fazer uma coisa boa, do que agradecer, do que elogiar, do que ir lá e mudar o próprio comportamento. Então, se você é esse tipo de pessoa, é quase certeza que isso vai ou impedir ou no mínimo atrapalhar muito a sua vida. E a quinta coisa que pode impedir você de ter um relacionamento feliz é se você prefere desistir frente à dificuldade do que lutar para ter uma vida melhor, lutar para ter uma vida mais agradável ao lado de quem você ama. Se você prefere desistir porque é difícil, se você prefere desistir porque você já está cansado, se você prefere desistir porque parece que não vai dar certo, é muito pouco provável que as coisas vão mudar. Se você já está desistindo, se você se sente fraco, impotente, se você acha que nada vai dar certo, mesmo você tendo visto tudo isso que você ouviu aqui, mesmo que eu esteja te falando o que você deve fazer, se você não está a fim de fazer o que deve ser feito, vai ser muito difícil. Obviamente, é quase impossível. Agora eu vou fazer um resumo rápido de tudo que foi dito até aqui. Primeiro, eu falei para você sobre as atitudes que vão te ajudar a salvar o seu relacionamento. Uma das atitudes é reclame menos e faça mais, porque tem muita gente que reclama e enquanto você reclama, você não faz nada de útil, você não faz nada que de fato pode ajudar. Então pare de reclamar e comece a fazer mais. Segundo, pare de fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Se você fez uma coisa e aquilo não deu certo, não resolveu, procure fazer outra coisa. E não continue, não fique fazendo a mesma coisa, porque se já não deu certo da primeira vez, é provável que não dê certo da segunda. Terceiro, antes de tentar mudar as coisas, mude a si mesmo primeiro. Porque às vezes você tenta mudar tudo na sua relação sem mudar o seu jeito de ser, sem mudar o seu comportamento, sem mudar a sua forma de se comunicar. E relacionamento, para que haja mudança, é preciso que haja mudança dos dois lados. E se você quer gerar mudanças, é você que precisa mudar primeiro. Terceiro, quarto, assuma seus próprios erros. Tem gente que prefere apontar os erros do outro. Tem gente que prefere criticar o outro pelo que o outro fez ou deixou de fazer, mas não é capaz de olhar para si mesmo, não é capaz de mudar o próprio comportamento. E quinto, antes de exigir do outro, olhe se você está fazendo pelo outro. Tem gente que fica cobrando do outro. Cobra que o outro faz isso, cobra que o outro faz aquilo, fala, você não me ajuda, você não se importa comigo, você não me dá atenção, você não, sei lá, fala um monte de coisa. Mas se a pessoa olhasse para o que ela está fazendo, essa pessoa também veria que não ajuda, que não dá atenção, que não faz nada pelo outro. Então, antes de exigir do outro, faça você o que você está exigindo. Faça você o que você quer que o outro faz. Agora eu vou falar sobre os 5 fatores que impedem você de salvar o seu casamento. O primeiro fator é o seguinte: os verdadeiros problemas estão na forma de pensar, falar e agir. Todos os problemas decorrem disso, porque você não pensa de forma positiva, porque você não sabe pensar direito sobre o seu relacionamento, porque você não sabe pensar direito sobre o outro, porque você pensa da forma errada. Você pensa mal do outro, mal do seu relacionamento, mal de si mesmo. A partir disso, você fala do jeito errado, você fala com o outro coisas que não deveria e você acaba agindo do jeito errado, você acaba fazendo coisas que não deveria. O segundo fator é aquilo que você foca se expande.
Ou seja, se você pensa que tudo vai dar errado, se você pensa que o seu relacionamento é uma merda, se você pensa que o seu parceiro é X ou Y, se você pensa que a sua vida é ruim, se você pensa que a sua vida nunca vai melhorar, esse tipo de pensamento vai se expandir na sua mente e vai fazer com que você se desanime, vai fazer com que você fique cada vez menos, você se sinta cada vez menos capaz de melhorar as coisas na sua vida, no seu relacionamento, você se sinta cada vez menos capaz de ter um relacionamento mais feliz. Terceiro fator que nos impede, que pode impedir você de salvar o seu casamento. Sem motivação, não saímos do lugar. Se você está desmotivado, se você não sente mais ânimo para salvar, para fazer nada, você não vai sair do lugar, você vai continuar vivendo na relação que você vive, do jeito que está, ou vai acabar piorando. Então procure se motivar, procure encontrar motivos para agir. Quarto fator que te impede de salvar o seu casamento é quando você fica tentando controlar o outro. Quando você fica tentando, você tem a ilusão de controle. Quando você fica pensando, o meu marido tem que, a minha esposa deveria ser assim, meu marido deveria mudar isso, minha esposa tem que fazer daquele jeito. Liberte-se dessa ilusão de controle, porque enquanto você se mantiver com essa ilusão de controle na sua mente, quando você continuar acreditando que o seu marido tem que isso, quando você continuar acreditando que a sua esposa deveria ser assim ou assado, pode ter certeza, vai ser muito difícil de você mudar as coisas, porque na verdade você não pode controlar o outro, você só pode controlar a si mesmo. Então liberte-se dessa ilusão. Enquanto você se mantiver com essa ilusão de controle, vai ser difícil você melhorar as coisas na sua vida. E o quinto fator que impede você de ter um casamento feliz é quando você fica fazendo comparações equivocadas com relação aos casamentos de outras pessoas. Você olha para o casamento do seu amigo e você fala, nossa, o casamento do meu amigo é muito melhor, porque não tem isso, não tem aquilo. O meu casamento, nossa, é ruim pra caramba comparado com o casamento dele, comparado com o casamento dela. Pare de fazer essas comparações, porque você não sabe como que é a relação deles. Na prática você não sabe. Você vê apenas um pouco, você vê apenas uma pequena porcentagem daquilo. Você não sabe de fato como que é. Pare de se comparar aos outros. Porque você tem que olhar para si, você tem que olhar para a sua situação, para a sua realidade. Lembre-se, todo relacionamento tem problemas. O único relacionamento que não tem problemas é o relacionamento que já acabou. A única pessoa que não tem problemas é a pessoa que já está morta. E por último, nós falamos sobre o passo a passo que pode salvar o seu relacionamento. Primeiro, identifique em qual dos 5 pilares do relacionamento você precisa dar atenção para melhorar as coisas na sua vida, no seu casamento. Os 5 pilares são comunicação, confiança, respeito, companheirismo e conexão sexual. Quando você identificar em qual desses 5 pilares você precisa dar atenção, vai ficar muito mais fácil. Segundo, identifique o que é mais importante. Levando em conta os 5 pilares, em qual deles você precisa se focar mais, em qual deles você vai dar atenção. Enquanto você não decidir em qual desses 5 pilares você vai dar atenção, você vai acabar fazendo o que não deve, você vai acabar perdendo tempo. Então pare de perder tempo e foque-se em apenas uma coisa. Em qual dos 5 pilares você vai se focar? Comunicação, confiança, respeito, companheirismo ou conexão sexual? Foque-se em apenas uma coisa. Terceiro, identifique por que a sua jornada vale a pena. Por que é que você quer ter um bom relacionamento com a sua mulher? Por que é que você quer melhorar o seu casamento com o seu marido? Se você conseguir responder isso, você vai ter mais motivação para agir quando os problemas surgirem. E pode acreditar, os problemas vão surgir. Quarto, foque-se no que você pode fazer. Pare de ficar dando atenção ao que você não pode fazer, ao que você não pode controlar. Por exemplo, o meu marido faz isso e aquilo, ele não deveria ser assim, não deveria ser assado. Isso aí é dar atenção ao que você não pode controlar, porque você não pode controlar o outro, você só pode controlar a si mesmo. Dê atenção ao que você pode fazer, foque-se nisso. Mude, o que você pode mudar na prática? É o que você pensa, o que você fala, o que você faz, as suas atitudes. É isso que você pode mudar. Foque-se nisso. E quinto, a força necessária para superar todos os problemas. E o ponto principal aqui é, o problema não é o problema. O problema é uma consequência de outras coisas. Aquilo que você vê como problema é apenas um sintoma, é apenas uma consequência dos verdadeiros problemas. Por exemplo, a traição. Tem muita gente que vê a traição como um problema, mas a traição em si não é um problema. A traição é uma consequência.
talvez é a consequência de uma má comunicação na relação, talvez é uma consequência da falta de respeito, talvez é a consequência de que o outro, você não tenha percebido, mas o outro tem uma falha de caráter, uma falha de não consegue respeitar você e assim por diante. Então veja bem, a traição não é necessariamente um problema, a traição pode ser uma consequência de problemas realmente importantes. Isso tudo que eu falei aqui faz sentido para você? Você conseguiu perceber que se você levar em consideração cada um dos itens que eu apresentei aqui, o passo a passo, você vai conseguir melhorar as coisas no seu relacionamento? Você quer saber como que eu posso te ajudar um pouco mais nessa sua jornada de melhorar o seu relacionamento, de ter um casamento melhor com seu marido ou com a sua esposa? Você quer saber como que eu posso te ajudar, talvez, a até salvar o seu casamento? Veja bem, às vezes a gente passa por situações complicadas, complexas, a gente passa por problemas, porque a gente não sabe como superar esses problemas. A gente fica patinando nesse problema. Talvez no seu relacionamento você esteja vivendo uma situação já há muito tempo, uma situação desagradável, uma situação ruim para você, que faz você se sentir mal, que faz você ter um relacionamento ruim com seu parceiro ou com a sua parceira, e você já não sabe mais como superar isso aí. Só que a verdade é a seguinte: ou você faz alguma coisa e muda muda a relação, ou você não faz nada e continua vivendo essa situação. Ou você tenta resolver o problema, ou você continua do jeito que está. Não tem como ser diferente. A forma como você vai resolver pode ser diversas, mas se você continuar, você não fazer nada, você continuar do mesmo jeito, bom, amanhã, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 10 anos, vai continuar tudo do mesmo jeito. E o que eu vou apresentar para você aqui agora é o método passo a passo, que pode ajudar você a fortalecer o seu relacionamento, a superar os problemas do seu relacionamento, a ter uma conexão maior com o seu parceiro ou com a sua parceira. Então, se você quer isso, presta bastante atenção. O que eu vou te apresentar aqui agora é o workshop Fortalecendo a Relação. Como ter um casamento com mais carinho, respeito e confiança. E esse workshop é formado por 5 etapas, sendo a primeira etapa os pilares do relacionamento. Você vai saber exatamente quais são os 5 pilares do relacionamento, como esses 5 pilares influenciam a sua vida, o seu relacionamento e como que você pode usar esses 5 pilares para salvar o seu casamento, fortalecer a sua relação. A segunda etapa é identificar o que é mais importante, ou seja, a partir desses 5 pilares do seu relacionamento, você vai saber exatamente o que é que você deve fazer em cada um dos pilares ou no pilar que você escolher como importante para você. Por exemplo, no pilar da comunicação, digamos que para você o pilar da comunicação é o mais importante. Dentro do workshop você vai entender exatamente o que é que você deve fazer para melhorar a comunicação no seu relacionamento. Você vai identificar exatamente o que é que você deve fazer. A terceira etapa é o passo a passo na conquista da relação desejada. Você vai identificar exatamente qual que é o caminho que você deve seguir e o porquê que conquistar a relação que você deseja é tão importante. Porque muitas vezes você tenta fazer uma coisa e você não sabe o caminho que você precisa seguir. Nessa terceira etapa você vai identificar exatamente qual é o caminho que você precisa seguir para você não se desviar disso. Porque se você não sabe o caminho que você deve fazer, pode ser que amanhã você faça uma coisa que não vai te ajudar. Pode ser que amanhã você se desvie e vá em direção a uma coisa que você não quer de verdade. A quarta etapa é o poder para mudar tudo na sua vida, no seu relacionamento. Você vai aprender uma estratégia, uma ferramenta que vai te ajudar a identificar um poder dentro de você, uma força dentro de você para você conseguir de fato superar as coisas, para você conseguir de fato ter mais chance de conquistar o relacionamento que você deseja. E na quinta etapa é a força necessária para superar todos os problemas. Na quinta etapa você vai aprender, eu vou entregar para você uma ferramenta, onde nessa ferramenta você vai aprender como superar qualquer problema que você esteja vivendo no seu relacionamento. Desde que você siga as instruções da ferramenta, desde que você siga o passo a passo de cada uma das etapas, eu tenho certeza absoluta que na quinta etapa, com a ferramenta que você vai aprender, você vai ter condições de superar qualquer problema que existe no seu relacionamento. Em cada uma das etapas você vai ter acesso a uma ferramenta específica para cada etapa. Em cada uma dessas ferramentas você vai aprender princípios importantes que vão te ajudar a salvar o seu casamento, a fortalecer a sua relação e a superar os problemas que existem. Com esse método, passo a passo, você vai saber exatamente o que você deve fazer e o que você não deve fazer para salvar o seu relacionamento. Você não vai ter essa questão de não saber mais o que fazer, você vai saber.
Às vezes pode ser que no seu casamento hoje você não saiba mais o que fazer. Agora, com esse workshop você não vai mais ter esse problema. Com esse workshop você vai parar de perder tempo e de se estressar ou de se frustrar por não conseguir mais gerar as mudanças que você deseja. Você vai ter total condição de mudar as coisas com muito mais facilidade. E por conta disso, aquela frustração que você sente por você ficar num problema que você não consegue superar não vai mais existir. Porque você vai ter muito mais chance de superar as coisas. Você vai ter muito mais chance de resolver os problemas. Com esse workshop, a partir das ferramentas, a partir da estratégia e da metodologia, você vai conseguir encontrar a força necessária para você superar os problemas, mesmo que pareça impossível de mudar as coisas. Sabe quando você fica desanimado? Quando você fica chateada? Quando você pensa que não vai mais conseguir? Bom, com esse workshop, a partir do momento que você colocar em prática a metodologia, isso não vai mais acontecer. A partir dessa metodologia, você vai ter muito mais chance de influenciar positivamente o seu parceiro ou a sua parceira a mudar um comportamento e te ajudar nessa jornada. Porque às vezes, uma coisa difícil é você ter que fazer tudo sozinho. É você ter que tentar mudar as coisas na sua relação sozinho, sozinha. É muito complicado. Então, com essa metodologia, você vai ter mais chance de influenciar o outro e ter o apoio dele nessa jornada. Vocês dois tentar melhorar as coisas juntos. E com essa metodologia do workshop Fortalecendo a Relação, você vai sentir muito mais autoconfiança e motivação frente aos desafios e os problemas do relacionamento, os problemas que existem hoje e os problemas que possam, porventura, acabar surgindo. O valor do workshop Fortalecendo a Relação normalmente é de R$ 249. Esse é o valor normal dele. Porém, por um tempo limitado, que eu ainda não sei, francamente eu não sei por quanto tempo, mas eu não vou deixar esse valor por muito tempo, ele vai ser de apenas 11 vezes de R$ 10,40. Ou, se você preferir pagar à vista, vai ser apenas R$ 99. Então, se para você é importante ter um relacionamento melhor com seu parceiro ou com a sua parceira, clique no botão que está aparecendo aqui abaixo e adquira o acesso a esse workshop. Você vai receber em seu e-mail a confirmação e todos os dados necessários para você acessar já o conteúdo desse workshop. Esse conteúdo já está gravado e ele será entregue da seguinte forma, presta bastante atenção. A partir do momento que você adquirir o acesso a esse workshop, você já vai ter disponível lá, liberado para você, dentro da plataforma, a primeira etapa do workshop. Aí você vai poder estudar essa primeira etapa, pegar a ferramenta, fazer o exercício da ferramenta e aplicar na sua vida, aplicar no seu relacionamento. Esse é logo no momento que você adquirir o acesso. No primeiro dia, no dia que você adquiriu o acesso, é a primeira etapa. No segundo dia, a segunda etapa vai ser liberada com a metodologia e com a ferramenta para você executar, fazer o exercício da ferramenta e executar na sua vida, no seu casamento. No terceiro dia vai ter a terceira etapa liberada e assim por diante. São 5 etapas. Em cada etapa, em cada dia, você vai ter uma etapa liberada. Por que isso? Porque o objetivo desse workshop não é trazer informação, um monte de informação para você, um monte de conhecimento, um monte de coisa que você tem que saber para você começar a mudar as coisas. Não. O objetivo desse workshop é gerar transformação na sua vida. Você vai ter acesso ao conhecimento, à informação e à ferramenta de forma simples e direta, para que você possa, logo depois de você ter acesso a essa primeira etapa, você já começar a aplicar na sua vida, você já começar a aplicar no seu relacionamento. Então, digamos que você tem acesso hoje, que você adquire o acesso hoje. Hoje mesmo você já vai ter acesso à primeira etapa, você já vai descobrir, você já vai ter acesso lá à questão dos 5 pilares do relacionamento e você já vai descobrir qual desses 5 pilares você precisa se focar. E também você já vai poder aplicar isso na sua vida, para que amanhã você já comece a ver alguma diferença, para que amanhã você já comece a fazer alguma coisa. Se você quer ter mais chance de mudar as coisas no seu relacionamento, se você quer de fato ter um casamento mais feliz e você já tentou de tudo e você não conseguiu ainda, você precisa de um método, de uma metodologia passo a passo. E é exatamente isso que eu estou te oferecendo. Então, se para você ter um relacionamento com mais comunicação, confiança, respeito, companheirismo e conexão sexual é algo importante para você, se vale a pena lutar por isso, se para você vale a pena ter mais conexão com o seu parceiro e ter o apoio dele ou ter o apoio dela, para vocês dois juntos buscar um relacionamento mais agradável, mais feliz para vocês dois, e se para você vale a pena ter mais chance de superar os problemas que existem no relacionamento de vocês, de verdade eu recomendo que você clique no botão aqui abaixo, adquira o acesso
a esse workshop. Se para você isso vale a pena, se para você vale a pena ter isso na sua vida, no seu casamento, não perca mais tempo. Clica no botão aqui embaixo e adquira o acesso a esse workshop. E além desse workshop, eu ainda vou te dar um bônus especial, que é uma sessão online, ao vivo comigo, por videochamada. Essa vai ser uma sessão em grupo, onde só essa sessão, o valor dessa sessão é de R$ 199. Você vai ter isso de bônus. Nessa sessão eu vou te ajudar pessoalmente a entender o que você pode fazer, o que você não pode fazer, como que você deve agir, qual é o passo a passo. Vou te ajudar ainda mais, além do workshop, você ainda vai ter essa sessão comigo, onde você vai poder conversar comigo. E além disso, eu te dou uma garantia especial e incondicional de 7 dias. Se você adquirir o acesso a esse workshop, fizer a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa, e você vê que esse workshop não é o que você imaginava, se você não gostar do workshop, se você achar que não está te ajudando, se qualquer motivo que seja, você não gostou, eu devolvo o seu dinheiro. Basta um clique em um botão, eu vou devolver o seu dinheiro sem nenhum problema. É uma garantia de 100%, incondicional, sem problema nenhum. Essa garantia é para mostrar para você que eu de fato confio na metodologia que eu estou apresentando para você. Para mostrar para você que você não precisa ter nenhum receio de adquirir o acesso. Para mostrar para você que você não precisa ter medo de que não vai funcionar. Porque se você adquirir o acesso a esse workshop, estudar e colocar em prática o que eu vou apresentar para você, a estratégia, a metodologia que você vai ter acesso, eu tenho certeza absoluta que as coisas vão começar a melhorar no seu relacionamento. Então, se você quer saber exatamente o que é que pode salvar o seu casamento, se você quer parar de perder tempo e de se estressar com coisas que não estão te ajudando, que não vão te ajudar, se você quer conseguir encontrar forças para superar os problemas que existem na sua vida, no seu casamento, e se você quer ter mais chance de influenciar o seu parceiro a te ajudar, para vocês dois conquistarem a relação que você quer. Se você quer ter mais chance de superar os problemas que existem na sua vida, no seu casamento, se você quer ter mais diálogo, mais confiança, mais respeito, mais companheirismo, mais conexão sexual com o seu parceiro, e se você quer ter mais conexão e o apoio do seu parceiro ou da sua parceira, adquira agora o acesso a esse workshop Fortalecendo a Relação. Porque esse workshop vai te disponibilizar a chance de você ter tudo isso. Agora, eu preciso ser muito franco com relação ao seguinte: esse workshop não é uma fórmula mágica, essa metodologia não é uma fórmula mágica. Se a sua ideia é adquirir o acesso ao workshop, acessar o workshop, ver as aulas, ver as aulas que estão lá, os vídeos que estão lá, pegar a ferramenta, mas não aplicar na sua vida, eu sinto muito, mas não vai dar certo. Se a sua ideia é essa, não adquira o acesso. O workshop por si só não vai fazer nada. O que vai resolver é você pegar o workshop, aprender o que está lá e aplicar na sua vida. A partir do momento que você começar a aplicar isso na sua vida, aí sim as coisas vão melhorar. O que eu faço nesse workshop é te apresentar as ferramentas que você pode e deve utilizar para mudar as coisas. Mas quem tem que agir, quem tem que seguir o caminho é você. Quem tem que fazer o que deve ser feito é você. Se você tem na sua cabeça que basta você adquirir o acesso, comprar o acesso a esse workshop, e tudo vai mudar, eu sinto muito, mas isso não é para você, isso não vai acontecer, não é assim que funciona. Talvez você não saiba qual que é o caminho que você deve seguir, talvez você não saiba mais o que fazer. Então esse workshop existe exatamente para isso, para ajudar você a entender qual é o caminho que você deve seguir, para ajudar você a entender o que você pode fazer. É para isso que serve esse workshop, essa é a intenção do workshop. Só que você saber o caminho, você entender o caminho é uma coisa. Isso eu estou te apresentando, é isso que você vai ter nesse workshop. Mas trilhar o caminho é você quem precisa. É você que precisa ir lá e fazer. A partir do momento que você saber, você entender qual é o passo, o primeiro passo que você deve dar, é você que deve ir lá e dar esse passo. O segundo passo é você quem deve ir lá e dar esse passo. Você tem que entender que esse workshop é para quem quer, para quem decide fazer o que deve ser feito. Então veja bem, o valor normal desse workshop Fortalecendo a Relação é de R$ 249. O bônus especial que eu estou te dando, que é uma sessão online comigo, é de R$ 199. Então o valor total desse workshop é de R$ 248. Porém, por um tempo, somente por um tempo limitado, esse workshop vai estar disponível para você agora por apenas 11 vezes de R$ 10,40. Ou, se você preferir, R$ 99 à vista. Agora eu pergunto para você, o quanto vale para você melhorar as coisas no seu relacionamento? O quanto que vale para você
ter muito mais chance de melhorar a sua relação ou até salvar o seu casamento. Eu tenho certeza absoluta que esse workshop pode te ajudar, mas depende de você. Você pode escolher agora não fazer nada com tudo isso que você viu até aqui. Você pode escolher, simplesmente olhou, viu, assistiu esse vídeo, assistiu essa palestra toda, olhar para isso e simplesmente não fazer nada. Ou você pode tentar pegar tudo isso que eu te falei e tentar aplicar na sua vida por conta própria. Você pode pegar tudo isso que eu apresentei para você aqui até agora e tentar fazer tudo sozinho. E tá tudo bem, você pode conseguir, mas vai levar muito tempo, pode ser que leve muito tempo. Ou você pode, se você quiser, encurtar esse tempo e adquirir o acesso a esse workshop e ter muito mais chance de conseguir fazer as coisas acontecerem na sua vida, fazer o seu relacionamento melhorar. Aí é com você. Então adquira agora o acesso a esse workshop, que eu tenho certeza que vai te ajudar. A gente se vê lá dentro, na primeira etapa desse workshop. Até lá!